comunicação é a base de tudo. É sobre isso que a gente vai falar hoje no Pode Criar. Meu nome é Natália Eringer. Quero começar, antes de falar de um caso de um paciente, contar uma história ilustrativa que aconteceu comigo. Eu não falo inglês, nada. Sou uma pessoa super independente e viajei pela primeira vez para os Estados Unidos. E ali, quando eu tava em Nova York com meu marido, eu falava pra ele assim, não sai de perto de mim, fica do meu lado. Ele olhava, estranhando aquela insegurança, aquela ansiedade. Eu falava, você não é assim, você viaja pra tudo quanto é canto sozinha pra trabalhar, por que você tá desse jeito? E ali, ele ficava assim, se acalme. Fica calma. Né? Só faltou ele dizer, você é psicóloga? Regule A seus psicóloga aqui é você. E ele ficou muito sem entender. Uhum. E ali, o que eu já tô querendo trazer da moral dessa história aqui? Naquele momento, não adiantaria ele me ensinar regulação emocional. Sim. Não adiantaria eu ligar para o meu psicólogo e ele fazer uma sessão para regular a minha ansiedade. Porque eu não tinha recursos. Ele precisava te dar suporte na comunicação. Eu não tinha recursos. Eu não sabia falar a língua. O meu problema não era a ansiedade em si. Sim. O meu problema é que eu não tinha recurso para me comunicar naquele país. Exato. E isso acontece com os nossos pacientes. Muito. E eu lembro de 2 casos que eu quero, contar no decorrer desse episódio para vocês. Mas o primeiro é que eu tinha um paciente muito grave, nível 3, não oralizado. E eu tava há muito tempo pedindo para essa mãe pra gente entrar com a comunicação alternativa, né? Encaminhei várias vezes para uma fono. A família era muito resistente, com aquele medo de... Se eu fizer a comunicação alternativa, essa criança não vai falar. Nossa, E eu explicava, eu mostrava artigo, mas continuava a resistência. Até que essa criança não tinha nenhum episódio de agressividade reativa, nada. Era um doce de criança, mas realmente um caso bem grave. E esse menino, no final de semana, ele agrediu o pai e a avó. E a mãe me ligou desesperada, e segunda-feira eu fui ver. Talvez eu tenha sido um pouco cruel. E eu virei para ela e falei, eu te avisei. Se a gente tivesse uma comunicação alternativa aqui, ele estava com dor de dente. Olha só. Isso não teria acontecido. Ela ficou enfurecida comigo. Mas no mesmo dia começou a comunicação alternativa. E hoje essa criança, ele não está mais comigo, já encaminhei para outro profissional. Ela não saiu porque eu falei isso. É porque ele já estava numa idade que eu não atendo, então eu encaminhei para uma pessoa que era melhor do que eu naquele momento para ele. E esses dias eu vi que ele estava apresentando um trabalho na escola via comunicação alternativa. Olha que legal. É dar instrumento, é dar ferramenta, né? Eu acho que a gente precisa olhar para essas crianças e falar, olha, ele precisa dessa comunicação. E assim, o quanto antes. Acho que a gente demora demais, a gente demora demais. E a comunicação alternativa, ela é uma rota mental, onde a criança começa a passar a entender como ela vai falar? E ela não fica frustrada, né? Porque ela tenta muitas vezes se comunicar, só que ela não tem ferramenta, ela não tem voz. Assim, a gente dá ferramenta para tudo, a gente dá ferramenta para quando a criança não tá enxergando bem, a gente dá ferramenta para criança que não tá andando, mas a gente não dá ferramenta de comunicação para essas crianças que precisam. E muitas vezes o que aparece ali na ponta do iceberg são problemas de comportamento. E aí, muitas vezes, chega até para nós psicólogos, precisamos resolver os problemas de comportamento dessa criança. Só que, na verdade, essa criança está tentando se comunicar ou ela está frustrada porque ela quer falar alguma coisa e não dor. consegue. Gente, imagina eu sentir dor e não conseguir comunicar. O que eu acho que é muito importante de todos nós pensarmos, terapeutas, pais, professores, toda criança tem direito a se comunicar. Toda criança tem direito a ter uma ferramenta de comunicação. Não, isso é Né? perfeito. Seja a voz, seja um tablet, seja um gesto, seja uma figura, Isso seja qual facilita for, tudo. seja Libras, não é? E o outro caso que eu quero contar pra vocês foi um dos casos, assim, que só de lembrar me emociono. É uma paciente que a gente tem, que ela tem autismo e síndrome de Down. Ela tem uma família, assim, fantástica. Na época de pandemia,
essa mãe começou a fazer uma intervenção, ela aplicando, porque ela também é cardiopata, então não podia se expor. Então, a mãe fazendo todo o processo de intervenção. Quando ela veio para mim, eu precisei voltar alguns passos atrás, porque ela já tinha, de forma ali, ela fazia muito processo estruturado, então ela não tinha boa orientação social. Falei para a mãe, vamos voltar algumas etapas para trabalhar orientação social, porque eu preciso que ela tenha interesse em se comunicar. Aquilo que a gente falou em outro episódio Isso. sobre a importância da Da orientação orientação que social. estava na base. Então, eu falei, eu preciso fortalecer para que ela queira se comunicar. E foi tão lindo o processo dessa menina, porque ela entrou com a comunicação alternativa, indicamos. Essa mãe já fez todos os cursos que vocês possam imaginar de comunicação alternativa. A Fono começou, fez tudo com ela. E aí eu lembro de uma sessão que ela estava com a equipe, e com a Fono, ela já tinha brincado de desenhar no espelho. E a gente nunca tinha feito isso, pegado a caneta e brincado no espelho com ela. E aí ela estava na sala, ainda não oralizada, mas com a comunicação alternativa lá, ainda estava no início da implementação. Mas ela olhou para o espelho, tentou comunicar, a terapeuta da equipe não entendeu. A criança foi até o tablet dela, Olha mostrou, mostrou, É muito a terapeuta entendeu, foi buscar a caneta para brincar. Então, assim, Olha só. ela generalizou uma brincadeira que ela fez em outro contexto, mas antes disso, ela teve interesse de brincar com. Sim. Sim. Aham. Primeiro, maravilha, ela teve interesse. Depois, ela tentou comunicar, não conseguiu. Se fosse outro momento, ficaria frustrada, Isso geraria uma impediu crise. um problema de comportamento. Aham, sim. Ela conseguiu se regular, porque ela ficou Sim. inicialmente frustrada, conseguiu se regular, o interesse ainda estava mantido, só que ela tinha recurso. E provavelmente ela conseguiu se regular porque ela sabia para onde ir, Ela o que tinha fazer. rota. Então, ela tinha tinha um ferramenta, recurso, né? ela pegou o recurso dela, usou, comunicou, a terapeuta entendeu e elas tiveram um brincar maravilhoso. Eu quero falar, Gente, isso eu quero falar lindo, duas é. coisas. Eu quero falar duas um coisas. caso sério, né? Sério? Eu quero falar uma das coisas que a ciência traz e quero contar um caso também. Primeira coisa que a ciência nos traz é o seguinte: se a criança, em 6 meses de intervenção, ela não desenvolve intenção, não é intenção comunicativa, ela não Boa desenvolve. árvore de decisão. Ela não desenvolve um repertório verbal capaz de se Sim. comunicar, ela já tem que entrar com comunicação alternativa. A gente não pode esperar, né? Porque essa criança primeiro tem que se comunicar, né? Sim. E aí, se ela tiver condições de desenvolver a fala, ela vai evoluir, adquirindo sim. isso ao longo do tempo. Não é porque entrou com comunicação alternativa que não vai desenvolver essa Pelo habilidade contrário, os verbal. estudos E mostram. aí- Se ela tiver essa aí- condição, ela vai. E às vezes a gente vê profissionais meio que forçando a criança 2 a falar anos. dá. Ela não tem instrumento, ela não dá conta. Ela não dá conta. E aí, por que que eu quis trazer esse dado? Porque a gente teve um caso em comum de uma criança que ficou, sim, no mínimo, uns 4, 5 anos em intervenção nossa. fonoaudiológica, Isso sabe? é comum. Forçando a fala dessa criança. Sim. Aí, essa criança, por causa da Só que idade, ela parou. Coloca em extinção a comunicação. A comunicação. Porque eu tento, o ambiente não me responde. E ela vinha muito pra gente por problemas de comportamento, e a gente sempre pontuando a mãe a importância dessa gente, comunicação isso é tão alternativa. Ai, nossa. E aí, ainda é essa mito, criança né, gente? parou de essa intervenção conosco. Aí, um tempo depois, essa criança com 8 anos de idade, nós encontramos com essa mãe na rua e fomos conversar com ela, porque a gente tem uma boa relação. Ela foi, tirou da fono e ela mesma começou a procurar cursos de comunicação alternativa e implementar. Nossa. Mudou a vida dessa criança. Mas é Só que exatamente grande isso. já, né? 8 Se tivesse anos de começado idade. lá atrás, Não, né? bem- Imagina que muda, depois de gente. 6 meses que não tem resposta. Não, isso. imagina esse caso que eu contei. Já é tão difícil ela ter o desejo, né, a motivação para buscar o outro. Sim. Já foi tão custoso a gente Sim. desenvolver isso. Imagina, ela tinha o interesse. Ela tinha a intenção, a motivação social. Se eu tivesse parado ali que ela não tinha ferramenta, eu tinha colocado isso em extinção. Aham. Porque a terapeuta não teria entendido Sim.
e teria parado ali a cadeia. Sim. E a gente ia colocar essa habilidade em extinção. Então, a gente precisa de recursos, a gente precisa da ferramenta. Eu vejo muitos fonoaudiólogos, às vezes, com medo de propor à família o treino de comunicação alternativa, porque a família quer muito que a criança Sim, fale, né? sim, Mas sim. eu acho que se a gente fizer uma boa psicoeducação, a gente Claro. consegue É isso. aquilo, falar sabe? E sobre, mostrar. né? Cada vez mais, assim, eu vejo que as redes sociais, né, esse contexto aqui de podcast, ele ajuda para tirar os mitos, né? Porque Sim. os pais acreditam que eu tô como se eu estivesse trocando e dizendo que o meu filho, um ponto final, meu filho Uma nunca vai falar. dependência, né? Eu Não tô é dando... Só que não é isso. Só tá que mais desistindo importante dele. tá desistindo, é um caso perdido. Mas a questão é, mais do que a fala, é a comunicação. E a gente precisa dar recursos para essa criança. Exatamente. É um direito dessa criança que ela consiga comunicar, consiga dizer se ela tá com fome, se ela tá com dor. E por mais que os pais, alguns pais, se resistam a isso, é nosso papel continuar dando informações para que um dia, né, eles tomem essa decisão, mas eu vejo que cada vez mais a resistência tem sido menor. Então a gente pede que todos os profissionais levantem essa bandeira, porque isso é o bem-estar dos nossos pacientes, dessas crianças. Todo mundo precisa de voz, e é assim que eu quero terminar esse episódio, para que a gente dê ferramentas para as nossas crianças.